Bem-vindo ao VCast, meu nome é Vinícius Musso Pimentel, estamos aqui na Conferência Fiel Pastores e Líderes 2017 e vamos continuar nossa segunda parte sobre a educação, os problemas de educação, e a pergunta agora é o que pais tão preocupados com isso podem fazer. Uma questão que a gente está em aberto e pode ser debatido também é que, em reação ao método educacional que prevalece no país, então agora uma tentativa de retomada da educação clássica. Primeiro, me parece que quem tomou a iniciativa primeiro foram os católicos, e agora protestantes estão indo a reboque, né, e publicando material e traduzindo material. Então, é uma questão assim que pode ser debatido se é o melhor modelo, o que se pode aprender com o modelo clássico ou não, mas é uma tentativa de fugir dessa marra do construtivismo que vigora aqui no país. Mas não acaba, aqui uma pergunta minha. É um anacronismo. Não acaba caindo num outro modelo que também sem visão cristã? É anacrônico. Sim. Você vai buscar um modelo não cristão para dizer isso é o cristianismo. Isso é um perigo. Eu não estou dizendo não faça. Sim. Não é isso. Mas você não pode simplesmente pegar um modelo e dizer isso é o verdadeiro cristianismo, esse é o ensino reformado. Então, esse é o ponto. Isso é uma loucura. Porque assim, não é que a educação clássica não seja... Ela é cristã, mas é medieval. Ela tem todo um arcabouço ligado com a tradição medieval. Né? Mas ela começa com Alcuino ali, século IX, mais ou menos para o século X, na antiga... o reino dos francos, né? Mas é uma tentativa, assim, você não de tem... fugir do modelo que é perverso. Exatamente, para mal ou para bem. Então, pode-se debater se o modelo realmente é um modelo apropriado para o tempo que a gente vive, um tempo altamente conectado por internet, né? Hoje, me parece que a Ubra tem 5.000 cursos virtuais, não é isso? Acho que nem sei. É uma imensidão de cursos são oferecidos, né? Mas assim, pode se debater, mas é uma tentativa de quebrar o modelo. Quebrar o modelo e oferecer um outro modelo. Que eu vejo que pode ser um paralelo aí a pessoas que ficaram histórias do Mauro aqui. Desacreditadas com, às vezes, a fragmentação protestante e correram de volta para o braço católico, para os braços católicos. Sim. Me parece um pouco procurando uma estrutura que eu não vejo em nenhum lugar, então um retorno. Então, tem coisa boa? Tem, mas eu acho que tem que tomar um certo filtro aí também. Assim como, por causa da prática do construtivismo, do socio-interacionismo, que são os seus braços mais contemporâneos, nós aprendemos muita coisa sobre educação. E aí você olha lá, tá interessante, tem uma citação de Agostinho falando sobre educação e que qualquer construtivista levantaria e daria uma salva de palmas, porque ele vai falar sobre o ensino de uma maneira amorosa. E ele fala, é muito mais frutífero ensinar dessa maneira. Ora, a gente vem de uma educação da década de 20, 30, 40 com o uso do quê? Da palmatória, que o professor era um tirano e acontecia. E tem vários países no mundo em que isso ainda acontece, não é? Morreram essas crianças por causa da palmatória? Não, mas nós vivemos em outros tempos. É bem interessante ler o livro a autobiografia dele, né, o Surpreendido pela Alegria, quando ele narra os castigos físicos que ele recebeu quando era novo, né, para aprender grego, aprender latim, né? Então ele tem um senso de humor para retratar isso, mas não deixa também de transparecer um pouco de amargura pelo uso da violência física nesse contexto, receber conteúdo, né, para aprender, né? Histórias. As histórias do Mauro agora, então. Duas histórias. Meu mentor, Dr. Van Groningen, ele é parte de uma grande família que migrou da Holanda para a Califórnia no começo do século passado. E Califórnia no começo do século passado, não era nada, era terra bruta para ser trabalhada. O pai dele veio, comprou uma fazenda, um pedaço de terra para torná-la uma fazenda, e os filhos ele dependia da mão de obra dos filhos, que hoje seria escravidão infantil, né? Trabalho infantil. Mas de qualquer forma eles trabalhavam, os filhos iam para a escola, e ele, no bom sistema que eu adotei durante um bom tempo na minha vida com os meus filhos, e quando alfabetizados eu abri Gênesis 1:1 e comecei a ler com os meus filhos. Eu li até Isaías capítulo 37, verso a verso com eles. E não perguntem por que parou. E chama-se ensino médio. Mas ele diz que e o pai fazia isso toda noite, lia o trecho da palavra de Deus e tal com eles e perguntava, vocês querem perguntar alguma coisa? E um dia ele vira para o pai e fala assim, papai, o senhor é um mentiroso.
Imagina um holandês sisudo ouvindo no começo do século passado o filho dizer isso. E ele falou assim, mas por quê? Ele falou, porque hoje a minha professora me ensinou na escola como o mundo realmente veio a existir. Gente, estou falando do começo do século passado, ok? 1900 e bolinha, ok? Darwinismo, teoria darwinista, 20, 1800 e pouquinho, ok? As primeiras teorias do aparecimento do universo lá atrás, tá? O pai dele vendeu a fazenda, o que ele vinha construindo há anos. Mudou-se, acho que umas 40 milhas para cima, no estado, foi cavar trincheira durante vários anos, porque ele pensou da seguinte maneira, não vou deixar acontecer isso com os meus filhos, e lá tinha uma escola cristã, e colocou os filhos lá. Esse tipo de comprometimento com a educação dos filhos a gente não vê hoje, esse é um problema. Quinto ano, um dos diretores de uma escola, meu filho chega da aula de manhã, ele está no quinto ano, do primário, senta na mesa, minha pergunta clássica, todos os dias para os meus filhos, todos os dias, filho, como é que foi a aula hoje? E o que é que você aprendeu? E aí, na hora do almoço, ele fala assim, pai, o meu livro de história, e assim, num tom desafiador, né? Porque afinal de contas não vivemos na era da palmatória, mas o meu livro de história fala que o mundo surgiu de uma explosão. E ele me questiona, como o senhor, um dos diretores dessa escola, permite isso? Rapaz! Foi a pergunta dele, no quinto ano. E obviamente, eu não podia ficar envergonhado, né? Então, eu falei assim, mas filho, o que a sua professora falou sobre isso no livro de história? Ah, não, ela explicou que as pessoas pensam diferente, mas que Deus criou o mundo, etc, etc, etc. Esse era o meu papel na escola, era dar aula para os professores saberem interagir com aquele material, certo? Mas a gente vê que as nossas escolas hoje, elas não têm o mesmo nível de comprometimento. E muitas vezes os nossos pedagogos não têm esse nível de comprometimento com o cristianismo. O compromisso é muito maior com as teorias, com os conceitos, com as ideias. E aí a gente vê essas coisas permeando. E aí sim, eu faço isso como sou professor de Bíblia também e professor de pregação. Aonde vou ensinar, eu já fiz essa pergunta dezenas de vezes para diversos auditórios. Quem aqui já abriu a Bíblia em Gênesis 1:1 e começou a expor o livro de Gênesis para a igreja, perguntando para pastores? Ou, quando são membros de igreja, quem aqui já ouviu uma exposição do livro de Gênesis a partir de Gênesis 1:1? Nunca é mais do que 5% do auditório. Nunca é mais do que 5% do auditório. Isso é significativo. Nós temos medo, inclusive, de abrir o texto base fundamental da Escritura para explicar a Escritura. E você não entende um livro a partir do meio, você entende um livro a partir do começo. E aí, então, mas o que o medo desse pastor expositor é? Eu vou falar isso e na segunda-feira, esse meu aluno universitário, o meu professor universitário que está lá, ele vai me questionar. Eu não vou me meter nessa enroscada. E nós fugimos da Escritura. Esse é fato. Então, uma última pergunta. A gente falou bastante sobre escola cristã, sobre a responsabilidade primária dos pais. E uma alternativa que tem sido discutido muito hoje, tem até questões legais envolvidas, é a questão do homeschooling. Como vocês enxergam isso? Vocês têm visto pessoas na sua igreja falando sobre o assunto? Como tem sido? Eu diria o seguinte, é uma alternativa viável dentro de certos parâmetros. Eu diria que a prioridade seria ter escolas cristãs, confessionais, com bons professores, podendo servir essa comunidade ali. Mas do outro lado, eu também tendo a ver a posição de alguns pais que estão longe de alguns centros e com dificuldade de ter boas escolas cristãs de referência próximas. E o que elas fazem? Vão permitir que os filhos continuem em escolas que estão
tentando competir literalmente, religiosamente com a igreja pela cabeça dessas crianças. Então, alguns pais fazem essa opção de tirar os filhos da escola e educá-los em casa, mas há um ônus aí. Primeiro, nós temos muito pouco material em língua portuguesa que dê subsídio aos pais para educar os filhos em casa. É diferente da realidade americana, que você tem uma massa de material, que você tem acesso, livros, CDs, DVDs, etc. e tal. Então você já tem essa dificuldade. Em que pesa também o fato dos nossos gaps de formação. Então, um pai pode ter algum domínio de língua portuguesa, ou de matemática, ou de história, ele não vai ter o domínio de todas as disciplinas, ele vai ter que criar alguma rede de apoio para buscar um subsídio para educar o filho em casa também. E no nosso cenário brasileiro, isso é muito complicado. Então, eu vejo alguns pais tentando criar associações, criar redes de contato, ainda bem incipiente por causa dos entraves legais. Até onde eu tenho lido, a matéria está em suspenso no STF, né? Ainda vai ser debatida pelo plenário do STF, então deu-se agora um tipo de liberdade para os pais. Para mim, assim, primeiro, não há nenhuma ordem bíblica clara que o homeschooling é o único modelo de... É o que a gente está debatendo aqui, é um modelo com outros. Você tem que ensinar física em casa. Exatamente. Eu tenho algumas impressões que algumas pessoas acreditam que você não faz homeschooling, você não é um pai tão cristão piedoso. Então, mas qual a base bíblica? Não há nenhuma base bíblica para isso na Sagrada Escritura. Só a questão é um modelo ao lado de outros modelos. Então, é uma opção muito pessoal dos pais e que eles têm que estar prontos a lembrar dos ônus, né? O Garofalo, Emílio Garofalo, fez até um gracejo. Foi muito... É momschooling, Momschooling, né? No final, o peso vai ficar sobre a todinho. mãe e a mãe vai ter que se virar para ajudar com grade curricular e tentar alguma rede de apoio para dar subsídio para ela. Então, para mim, o ideal seria as igrejas e denominações investirem pesado em escolas cristãs. E num paradigma, de fato, onde a escritura permeia tudo que é ensinado, ela de fato é o óculos pelo qual todas as disciplinas serão interpretadas. A fé não é só o culto de independência ou Páscoa ou o que seja, né? Mas a fé permeando tudo que é ensinado ali em sala de aula. Mas do outro lado eu penso também, Mauro, eu não sei o que você pensa a respeito disso, talvez fosse o caso das escolas estarem antenadas com o que está acontecendo. Eu não sei como é que... Aí é a sua especialização, né? Talvez criar um tipo de banco de professores em que os professores possam receber o pedido de apoio desses pais. A escola, de alguma forma... o pai mora no centro-oeste do Brasil. Ele não tem como mandar o filho para Mackenzie ou não tem uma escola que tenha o sistema de Mackenzie de ensino. Como é que ele fica? Bom, aí o Mackenzie tem alguns professores possam se dispor online ou criar algum tipo de material de apoio para esses pais. Então, talvez uma conciliação em que as boas escolas que já temos, como onde Mauro tem trabalhado, possam oferecer apoio para os pais que não têm escolas acessíveis, mas eles estão preocupados com o que é ensinado para os filhos, entendem que a educação que está sendo passada para eles é deficitária, eles têm essas preocupações legítimas, mas eles precisam de apoio. Então, às vezes, as escolas podem entrar nesse meio. Talvez alguma coisa ensino à distância é a sua área, você que mexe mais com isso pode talvez dar uma luz para a gente. Eu acredito que nós precisamos olhar para o homeschooling de diferentes perspectivas. Há um sentido em que, sim, o homeschooling ele tem um sentido obrigatório para os pais. Ou seja, pais precisam acompanhar toda a educação e participar de toda a educação dos filhos. Ponto. Isso é notório, né? Segundo, o que acontece é que e hoje já existem algumas pesquisas feitas. Eu já li uma pesquisa, você mostrou, eu tenho uma palestra sobre uma comparação na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, entre os resultados das escolas públicas, escolas católicas, escolas protestantes, escolas chamadas seculares, a escola particular nos Estados Unidos e o movimento de homeschooling em 3 áreas. Essa é uma grande pesquisa, gastou-se aí alguns milhões
desenvolvendo essa pesquisa, entendendo aonde cada um desses modelos... Eles tomam por linha base a escola pública, o resultado da escola pública e comparam os demais. Né? E aí foi muito interessante, os resultados são bem interessantes. E mostram que pesquisaram 3 áreas: engajamento, formação espiritual, engajamento cultural e vida acadêmica. E um dado preocupante é que depois do término do ensino médio, os homeschoolers, eles estão muito abaixo dos alunos formados nas escolas públicas. Muito abaixo, muito abaixo. Então a gente olha para o movimento de homeschooling e a gente pega os casos anedóticos. Esse menino aqui, foi educado no homeschooling e ele ganhou um prêmio Nobel, entendeu? Lindo, mas é um caso. Mas quando você pega a média percentual do que acontece, os homeschoolers, em termos de desenvolvimento acadêmico e engajamento cultural, estão muito abaixo dos alunos educados na América do Norte na escola pública, ok? Onde é permitido, né? A liberdade onde é permitido, completa. onde há liberdade. Então, o que isso vai causar em longo prazo? Se uma grande maioria de alunos cristãos passarem a serem educados no homeschooling e eles se tornarem a maioria dos alunos que são educados no homeschooling, a longo prazo nós vamos perder o quê? Engajamento cultural, capacidade de engajamento cultural e capacidade de desenvolvimento acadêmico. Quem são os que se superam em engajamento acadêmico, em desenvolvimento acadêmico? São os alunos provenientes de escolas católicas. Porque os diretores de escola católica, e eles foram pesquisados também, eles projetam que esse aluno continue. Eles entram nas melhores escolas, etc. Os protestantes em segundo lugar. Isso eu estou falando tendo por base o número de alunos das escolas públicas que entram. Ok? E os homeschoolers, lá embaixo. O número de anos de educação pós-ensino médio, na média dos homeschoolers, é muito menor do que os alunos que saem da escola pública da América do Norte. Então isso é preocupante, porque nós vamos perder espaço na sociedade. Aonde é que é interessante? Na formação espiritual, eles têm, valores morais bons, etc., acima da média da escola pública, mas os alunos provenientes de escolas protestantes, inclusive, são aqueles que depois que saem e se formam na universidade, e essa pesquisa foi feita com alunos ou com pessoas entre 24 e 39 anos de idade, ou seja, eles já saíram da escola do ensino médio e eles já passaram o tempo da faculdade, ok? Então, é gente que já está na vida normal, tendo filhos, etc. e tal. Eles são aqueles que vão passar a sustentar igrejas. Se os pastores soubessem disso, nem que fosse por interesse comercial, entendeu? Eles entenderiam. Opa, peraí, isso aqui é o futuro. As pessoas que sustentam as igrejas lá na América do Norte, com maior ênfase, maior dedicação, são aqueles que foram educados em escolas cristãs. Isso é resultado de uma pesquisa acadêmica grande feita. Voltando um pouco, eu diria que a questão do homeschooling é uma decisão pessoal dos pais. Não há um mandato bíblico que coaja os pais a educar em casa, ou que esse é o único modelo que há, o melhor modelo que há, etc. É uma decisão pessoal que não pode ser transferida ou imposta a outros. É uma questão dos pais sentarem, conversarem. Também que não pode ser imposta à mãe. Exato, também. A mãe também. A ideia, o que eu sugeriria é, conhecendo a realidade das escolas das redondezas, às vezes andando um pouco mais, descubra alguma escola mais sólida, com bases mais fortes. Então, talvez a criança tenha que andar um pouco mais de condução para chegar naquela escola, mas em faltando isso, talvez seja uma opção viável, e o que talvez possa ser feito é, por exemplo, uma escola confessional como Mackenzie oferecer subsídio para esses pais, destacar professores para atendê-los online, alguma coisa, eles pagam a escola e tem esse tipo de atendimento de suporte, mas me parece que aqueles que moram em grandes centros urbanos, que têm talvez um leque maior de opções de boas escolas, eu até diria, tanto protestantes como católicas, né? Então, talvez o ideal seria eles investirem nos filhos nessas escolas e acompanhar a educação também. Eu, assim, do outro lado, lamento muito os pais que não têm a possibilidade, talvez, ou
Até à vontade. Mas assim, o que eu diria é o seguinte, nem todos podem pagar uma escola particular para os filhos, então eles acabam ficando reféns da educação pública. Então, eu não sei, aí seria o caso de vocês pensarem, talvez, como vocês podem servir também esses pais. Mas o meu desafio, Franklin, a essas pessoas, as escolas que nós temos hoje ao redor do Brasil, elas começaram porque uma pessoa, duas pessoas disseram escolas assim, cristãs, escolas cristãs, nós precisamos educar nossos filhos. Façam cooperativas, se ajuntem, façam movimentos. A gente está aqui para dar subsídio, a gente pode ensinar você como é que você faz um estatuto, como se organiza, como você contrata um professor. A gente está disponível para isso. Todo mês de agosto a gente dá um curso desse, que é para incentivar. São Paulo Mackenzie. Então, agora a gente tem algumas direções aqui para aqueles que não teriam condições de colocar os filhos em escola particular, talvez conversando com os pastores deles. E indo quando o pastor não for contra. Porque eu já achei demais essa realidade. O pastor fala, isso dá trabalho demais, Deus me livre. Então, obviamente, a escola não pode ser escola da igreja. Os pais podem se cotizar. Pode ser. Eu tenho visto que tem dado alguns problemas legais quando a escola é atrelada à igreja. Mas a igreja pode ter o controle. A LDB diz que existe educação confessional. Mas aí não haveria algumas dificuldades, por exemplo, o pastor, presidente da igreja, ele vai ter que responder pela escola. Necessariamente tem como separar os dois? Tem. Tranquilo. Mas aí fica, acho que a palavra de Mauro é uma palavra que ajuda aqui, daqueles pais que têm preocupação com seus filhos e não teriam como colocar seus filhos em escolas com talvez uma base cristã mais sólida, eles começaram a pensar em termos de se juntar com outros pais preocupados, procurar talvez o pastor, procurar a Universidade Mackenzie, procurar o AXE e ver como é que podem receber algum tipo de orientação para tentar entrar nessa área também, que é uma área vital, importante aqui no nosso país também. De forma geral, eu acho que esse movimento de homeschooling e outras preocupações, escola sem partido, pelo menos trouxe o debate à tona, que na verdade esse pessoal tem destruído a educação há anos, como você disse, e ninguém tem falado nada expressivamente. Então, eu acho interessante o caso da escola sem partido, né? O que eles estão defendendo é uma volta ao paradigma antigo da educação sendo dada de forma pura e simples. Entretanto, eu temo que o escola sem partido, eventualmente, ele se vire contra a educação cristã. Dependendo da linha política, uma linha mais libertária. A escola pública sem partido? Bacana. Só que isso não vai parar aí. Eu tenho que... Mas assim, o que eu acho mais engraçado, por exemplo, quem mais ficou horrorizado com a escola sem partido é o pessoal de esquerda. E aí tentam judicializar todo o debate, atacando pessoalmente aqueles proponentes do movimento, né? Porque, de certa forma, eles entenderam que há um problema sério na educação brasileira e a gente vai ter que repensar isso, a forma de o que você tem passado em sala de aula, qual o fim da educação, é simplesmente socializar, tornar a pessoa cidadã? Não, a educação é muito mais ampla do que isso, né? Tem alvos muito mais amplos do que mera socialização e tornar a pessoa cheia de direitos, mas sem entender deveres, tem um instrumental para interpretar o mundo, né? Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim foi um pontapé inicial. Ganhei umas aulas aqui bom. também. Obrigado, Mauro. Umas aulas boas sobre pedagogia aqui. Espero que vocês tenham sido edificados. Até o próximo VCast. Valeu.